fazer justiça conforme o direito. Se você toma uma decisão que não é justa, você não satisfez a pretensão de correção. Se você toma uma decisão que não se conforma às leis, aos precedentes, às normas jurídicas em vigor, você também tem uma decisão que não satisfaz inteiramente essa pretensão. Então, o direito, ele sempre reclama para si uma fidelidade ao que foi estabelecido pelas autoridades jurídicas e reclama para si justiça. Essas duas coisas difíceis de se realizar simultaneamente, mas a tarefa, pelo menos de um ponto de vista ideal, o direito aspira a essas duas coisas. O segundo conceito, prometo que é menos abstrato, menos confuso, é a distinção entre justificação e aplicação. Justificar uma norma é demonstrar que ela é valiosa, é demonstrar que ela pode ser tida como parte de um sistema. Aplicar uma norma a um caso concreto e ajustar essa norma à realidade diante de todas as circunstâncias que são relevantes para tanto. Então, essa distinção entre, primeiro, você justificar uma regra e depois aplicar uma regra. O livro que vocês, sobre o qual eu estou falando, ele faz um pouco dessa distinção e ele divide. Os dois principais capítulos do livro, são os capítulos 3 e 4, dizem respeito, numa primeira parte, o capítulo 3, a problemas de justificação de regras derivadas de precedentes judiciais. E o capítulo 4 é sobre a aplicação dessas regras. Então, aqui tem uma definição. Discursos de justificação destinam-se a vindicar a pretensão de validade de uma norma, justificar e demonstrar que uma norma é válida, e a aplicação destina-se a encontrar a aplicação adequada dessa norma, levando em consideração todas as demais circunstâncias do sistema e todas as circunstâncias fáticas relevantes. Então, eu vou fazer um corte metodológico aqui nessa fala para dizer o seguinte: eu vou tratar nesse primeiro momento apenas de dois tipos de problema de justificação dos precedentes, que são problemas que eu considero graves e que têm ocupado uma parte substancial da reflexão dos juristas e dos filósofos do direito sobre precedente. São esses dois problemas aqui que eu vou tratar inicialmente. Primeiro, como que eu entendo a ratio decidendi de um precedente? Em segundo, como que eu determino a força ou o peso de um precedente? Eu considero essas duas questões como parte de um problema de justificação do precedente. Um terceiro problema poderia ser a determinação da revogação de um precedente, que é o overruling. Quando que eu abandono um precedente? Os problemas de aplicação, que eu não tratei aqui, seriam quando que eu estendo analogicamente um precedente para um caso não regulado, que é analogia, ou quando eu crio uma exceção a um precedente, que é o caso do distinguishing. Esses dois problemas da analogia e do distinguishing ocupam o capítulo 4º do meu livro. Mas eu vou deixá-los de lado porque a maior dificuldade que toda teoria do precedente tem é essa primeira dificuldade de determinar... Como que eu identifico a ratio decidendi na linguagem dos juristas ingleses ou o holding na linguagem dos juristas norte-americanos? Né? Como que eu identifico o elemento... A pergunta que se faz é: o que é um precedente? Quando eu digo que eu estou vinculado a um precedente, eu estou vinculado a quê? A qualquer coisa que esteja escrita no acórdão? A qualquer parte da decisão? A qualquer coisa que qualquer um dos desembargadores que participaram da sessão disse? Tem uma série de problemas que vão sendo gerados por essa busca da ratio decidendi. E, desculpem os meus amigos positivistas, até o Saulo, o nosso querido André Coelho, não está aqui, aí eu posso falar mal do positivismo de uma forma mais livre, né? Sofrendo menos resistência, né? Apesar de que estão gravando, já vi, né? Até algum positivista certamente pode ter acesso, além dos que eventualmente possam estar na plateia, né? Enfim, mas a minha teoria pretendeu se afastar, ou a novidade dela se
se é que tem alguma, é tentar descrever a ratio decidendi, tentar descrever o precedente e a sua vinculação na prática jurídica de uma maneira não positivista. Depois eu mesmo vou fazer uma crítica à minha teoria, vou dizer que tem alguns autores importantes, os 3 filósofos mais importantes sobre o precedente no modelo anglo-saxão contemporâneo, Ronald Dworkin, Joseph Raz e Frederick Schauer. Eu não falo nada sobre eles aqui. Então, gostaria de falar, então vou ter um comentário pequeno no final sobre como que eles veriam. Mas, de maneira geral, independentemente disso, eu posso dizer que a minha teoria, ou a descrição que eu faço das teorias do precedente, é uma descrição relativamente fiel do ponto de vista histórico. Vou falar de 3 teorias dos precedentes, só para vocês entenderem por que eu acho que o positivismo jurídico não oferece uma explicação adequada da forma como nós raciocinamos por precedentes judiciais. Eu acho que esse é o ponto. O primeiro ponto é o seguinte: olha, não dá para você explicar o precedente nem aqui, nem lá na Inglaterra, que é o país onde o precedente, teoricamente, é mais vinculante no mundo, né? Não dá para você explicar com a caixa de ferramentas oferecida pelo positivismo jurídico. Vamos começar por 3 teorias. Esse Oliphant, na verdade, ele não é tão positivista, ele era um realista jurídico norte-americano. E se vê algumas heranças do realismo nessa citação que eu coloquei para vocês, né? Nesse problema, gente, não esqueçam que o nosso problema agora é esse aqui. Tá? Esse problema que angustia todos os juízes, tanto quanto todos os filósofos do direito que se voltaram sobre esse tema. Quando eu digo que estou vinculado ao precedente, estou vinculado a quê? O que no precedente é vinculante? O que me vincula? Eu posso escolher livremente? Não, se você pode escolher livremente, você tem um poder absoluto e você não está vinculado a nada. Né? A vinculação é meramente retórica, é meramente um instrumento de legitimação artificial. Se eu realmente estou vinculado ao precedente, eu preciso de ter um critério objetivo para que eu possa saber a que, na realidade, eu estou vinculado. Senão eu não estou vinculado a nada, senão eu sou o grande soberano que vou tirar da cartola qualquer decisão que eu quiser. Os positivistas são famosos por acreditarem que existe um teste empiricamente verificável para você determinar o que conta e o que não conta como ratio decidendi. A solução do Oliphant é um empirismo radical para definir a ratio decidendi. Ou seja, a ratio decidendi é o que as cortes tenham feito em resposta ao estímulo dos fatos do caso concreto que se acha diante delas. Portanto, se eu quero saber qual é a ratio decidendi, ou se eu quero saber a que eu estou vinculado quando eu olho um precedente, a regra número 1 é a seguinte: não busque resposta na fundamentação dada pelo juiz à decisão. Busque ver o que ele fez quando ele foi provocado. Tem um certo psicologismo aí nessa explicação, né? O juiz sofre o estímulo do fato e aí, sofrendo o estímulo do fato, ele cria uma norma. Repare, quando eu falei que esse Oliphant teria uma influência do realismo jurídico, é justamente essa ideia, esse psicologismo, essa ideia de que o juiz cria direito, né? E você, para entender o direito, você não tem que estudar teoria das fontes, você não tem que estudar as leis, você não tem que estudar os precedentes, você tem que estudar psicologia, você tem que estudar a forma como se forma o convencimento no juiz, e tem que estudar tudo aquilo que pode influenciar a sua decisão, até, segundo os realistas, os seus hábitos culinários, porque dependendo do que o juiz, né, comer no café da manhã, ele pode ter uma propensão a ser um pouco mais duro com o acusado, dar penas maiores, né? Enfim,
Essa é a visão do Oliphant, que é bem típica do realismo norte-americano. Mas não é essa a teoria que fez mais sucesso no Reino Unido. A teoria tradicional do precedente pode ser muito bem capturada, me perdoem, nessas frases que eu vou colocar aqui do Arthur Goodhart e do Rupert Cross. Todo mundo sabe quem foi o sucessor de Hart na Cátedra de Filosofia do Direito em Oxford. Foi Ronald Dworkin. Todo mundo sabe quem foi o sucessor do Dworkin. Foi Joseph Raz. Ou seja, a Cátedra de Filosofia do Direito em Oxford está muito bem representada. Hart, Dworkin e Raz. Quem veio antes? Quando você tem filósofos de direito tão famosos ocupando uma posição, ninguém lembra de quem veio antes. Quem veio antes de Hart, o antecessor de Hart, foi Goodhart, que ninguém conhece, e que era um comparatista razoável, competente, mas que estava muito longe de ter a genialidade dos 3 professores que o sucederam no seu emprego, né? Goodhart ele era mais um comparatista do que um filósofo do direito. E ele nos ajuda a entender um pouco a teoria do precedente, porque ele parte da mesma caricatura sobre a divisão entre civil law e common law que nós partimos hoje. A ideia dele é o seguinte: olha, a única diferença relevante entre o civil law e o common law é que no common law a gente segue precedentes vinculantes, no civil law a gente não segue precedentes vinculantes. Quer dizer, isso talvez fosse correto no início do século XX, mas hoje pelo menos é algo bastante implausível, né? Goodhart era um positivista na linha do Bentham e do Austin, era um positivista pré-hartiano. O que eu quero dizer com isso? É um positivista que via o direito como um ato de um soberano, como um comando que dirige a conduta de alguém sob pena de aplicação de uma sanção. A teoria do direito como imperativo. Eles, então, se o precedente vale alguma coisa, ou se ele é vinculante, é porque o juiz tem poder para criar por sua vontade uma regra que é obrigatória para todos nós. E ele diz o seguinte: repare, o direito ou a regra jurisprudencial ou o precedente é criado pelo juiz da mesma forma como um legislador cria uma regra. O que importa para mim identificar o precedente não é tanto o procedimento que o juiz adota para raciocinar sobre um caso. Não é tanto as razões que o juiz acolhe para poder chegar a uma decisão. Mas é uma teoria que olha para o precedente apenas como sendo o resultado ou o produto final de um ato de autoridade. Por isso que ele diz: a primeira regra no sentido de que a regra mais importante, a primeira coisa que você tem que saber sobre o precedente é o seguinte: a primeira regra para se descobrir a rastrecidente de um caso é que ela não deve ser buscada nas razões que o juiz tenha baseado a sua decisão, mas nos fatos materiais do caso, tais como os vistos pelo juiz. É pela escolha dos fatos materiais que o juiz cria direito. Ou seja, a justificação que você dá para o precedente pode ser muito bonita para fazer você ficar bem com a sua própria consciência, mas ela não cria direito em absolutamente nenhum sentido, ela não tem nenhuma relevância para a prática. O que importa ali é o resultado da decisão. Você condenou, condenei. Escolheu quais são os fatos materiais, quer dizer, quais são os fatos relevantes para o julgamento do caso, escolhe, pronto, aqui que está o precedente. Ignora o resto. Se você quer entender o precedente, não busque resposta na fundamentação que o juiz deu para a sua própria decisão. Eu gostaria depois de saber se os juízes se sentem confortáveis com essa resposta, né?
O método do Rupert Cross é mais interessante ainda. Ele muda o enfoque, mas ele muda de uma maneira que vocês vão dizer que é artificial. Ele diz, ao invés de buscar o fato do caso, busque a regra do caso. Então, a ratio decidendi para o Rupert Cross é qualquer regra jurídica expressa ou implicitamente tratada pelo juiz como um passo necessário para alcançar a sua conclusão. Depois, um jurista brilhante, não positivista, chamado Simpson, disse o seguinte, na verdade ele deveria ter dito suficiente e não necessária, né? Porque a regra que o juiz cria com a ratio decidendi é a regra que é suficiente para justificar a sua decisão, né? Bom, mas o que importa é a frase de baixo. Essa ratio é absolutamente independente da fundamentação dada pelo juiz. E olha o que diz o Rupert Cross, que é autor de um livro muito conhecido, que vocês devem ter acesso, se compra pela Amazon, e nas principais bibliotecas do Brasil há um volume desse livro, um livro chamado Precedent in English Law, um clássico da literatura sobre precedente, do precedente no direito inglês, né? O Cross diz o seguinte, seria um erro assumir que tais decisões, ou seja, decisões absolutamente carentes de fundamentação, eles têm precedente até aí. Até naquelas decisões tomadas na época em que não se reportava a decisão, que apenas se dizia o resultado e não se publicava as razões, até aí tem um precedente. Até aí tem uma ratio decidendi. Seria um erro assumir que tais decisões careçam de uma ratio decidendi que as habilite ser citada como precedente, pois a proposição jurídica em que elas devam ter se baseado pode ser inferida com mais ou menos segurança a partir dos fatos conjugados com a conclusão. Ou seja, de novo, se você quer entender um precedente, olhe para os fatos, olhe para o que o juiz fez, qual foi a regra que ele estabeleceu, né? Pegue o relatório de um acórdão e a parte dispositiva, e você não precisa olhar nada além do que está ali no meio. Porque isso é suficiente para você determinar o que o direito fez. Já que a ideia aqui, gente, o argumento subjacente a isso tudo é um argumento hobbesiano, né? Auctoritas non veritas facit legend. Ou seja, as leis, ou o direito, deriva da autoridade e não da verdade, ou não da razão, né? Se o juiz tem autoridade para criar um precedente, ainda que não seja uma autoridade constitucional, é pelo menos uma autoridade relativa a um costume constitucional, ou o que os ingleses chamam de uma convenção constitucional, que atribui a ele autoridade para fazer isso. Então, se você está hierarquicamente subordinado àquele juiz, dentro da cadeia da jurisdição, você simplesmente identifica quais são os fatos e qual foi a regra que ele criou. Nada mais além disso. Você não precisa mexer, né? Essa nomenclatura pós-positivista, eu confesso para vocês que ela é um pouco ambígua. Por pós-positivismo se pode dizer várias coisas ao mesmo tempo. Eu estou empregando a expressão pós-positivismo especificamente no sentido que o Neil McCormick emprega. É no sentido de que, olha, todo mundo concorda que o direito deriva de fontes sociais. Mas não basta você identificar as fontes sociais, porque isso é apenas uma primeira etapa, uma etapa que o Dworkin chamaria de pré-interpretativa. Você precisa dar sentido a essas fontes sociais. E quando você dá sentido a essas fontes sociais, quando você interpreta essas fontes sociais, você valora, você exerce um juízo de valor sobre elas. Nesse sentido, seria pós-positivista, porque o positivismo pode ser uma parte do processo de descoberta do direito, mas ele é insuficiente, porque os critérios de identificação do direito válido pelo positivismo não conseguem explicar o direito em toda a sua inteireza, digamos assim. Nesse sentido, o pós-positivismo que eu defendi no livro, ele pretende
colocar um certo equilíbrio na balança entre dois fatores que podem ser relevantes para a determinação do direito: a ratio e a auctoritas, ou seja, a razão e a autoridade. É preciso nivelar os dois, e na interpretação nós nivelamos essas duas coisas. Então, as características de uma teoria que eu chamei de pós-positivista, de precedentes judiciais, tem, em primeiro lugar, pretensões normativas, ou seja, ela não apenas descreve o direito. É uma teoria que se reconhece como parte de uma teoria da argumentação jurídica, e a principal mudança é essa daqui. Os precedentes devem ser encontrados na justificação de uma decisão. Ou seja, não basta você identificar os fatos materiais e conjugar com a conclusão. Não basta determinar a ratio decedente, não basta determinar qual foi a regra que o juiz quis criar, mas é necessário um passo além para interpretar essa regra e determinar que tipo de vinculação ou que tipo de obrigação ela cria. Então, a teoria normativa dos precedentes judiciais só se interessa pelos precedentes na medida em que eles possam ser utilizados como razões para justificar decisões futuras. Ela incorpora a dimensão justificativa ou argumentativa. E aí nós temos essa frase do McCormick que diz exatamente o contrário do que diziam os positivistas. Que nega exatamente aquelas afirmações que eu coloquei para vocês nos últimos slides, nos últimos elementos dessa minha fala. O McCormick, ele muda radicalmente a forma de se enxergar o precedente. Ele diz, olha, na enunciação de suas razões para o fim de justificar as suas decisões que os juízes estabelecem precedentes e constituem o direito judicial. E criam o case law. Né? Ou seja, de achar, se a gente pegar o relatório e a parte dispositiva, a gente chega ao precedente. Né? Pelo contrário, o precedente é uma construção argumentativa, é uma construção justificativa. Isso faz uma série de tijolos ou uma série de premissas que ocorrem de mitos fazem